Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a cultura do medo, tá? Eu quis falar desse tema, mas assim, focada na questão de jogos. Por quê? Porque os próximos vídeos eu vou trazer gameplays. Não digo que vou fazer isso sempre, não é o foco do canal, mas como a gente se trata de vlogs, então eu vou trazer um pouco das minhas experiências com jogos, assim. Claro que eu não sou uma gamer de primeira, né? Eu não sou aquela pessoa que vive jogando videogame, né? Eu tenho muitas coisas que eu faço e uma delas é jogar videogame. Mas eu vim aqui com vocês e elaborei uma pergunta e trouxe uma reflexão, um ponto de vista pessoal a respeito desta pergunta. Então, podem existir críticos que falem ao contrário, que pensem ao contrário através de pesquisas, mas eu vou trazer o meu ponto de vista, até pelo fato de eu ter experiência com jogos, tá? A pergunta é: a sociedade se molda pelos medos. Um deles, bem crucial, é o medo da violência. Você não acha que os jogos de videogame não ajudam a culminá-la, reforçando ainda mais essa questão de violência e influenciando a sociedade diretamente? Bom, eu vou trazer aqui meu ponto de vista, tá? Primeiramente, falando sobre o medo. O medo, ele é um produto de entretenimento muito antigo, né? Porque isso atrai pessoas. As pessoas, elas sentem essa proximidade com relação ao medo porque insere nelas aspectos primitivos que são, de certa forma, sedutores, vamos dizer assim, tá? Ele é um produto da cultura pop, o medo, principalmente instaurado ali na década de 80 com o cinema trash, né, que são os filmes de terror, que tinham ali sua tecnologia para aquela época, que era uma tecnologia avançada e de certa forma gerava um certo, assim, além de medo, né, gerava um certo estranhamento na sua composição cinematográfica, nos livros. Nada mal, personalidades como Stephen King, Steven Spielberg, são personalidades que fizeram muito sucesso devido a essa temática, ao gênero de terror e suspense. Edgar Allan Poe é outro exemplo. Tá? Esse gênero, nada mal, ele foi migrado para os jogos de videogame, que até então abordavam a violência, abordavam jogos de luta, esporte. E aí eu vou entrar na temática de violência, tá, gente? A gente fala do terror porque terror e violência são duas constantes, tá? Que eu quero abordar aqui. Bom, a violência, ela também atua no medo. Mas o medo que nós temos da violência em si é um medo real. Diferente dos jogos de videogame que trabalham com terror, eles atuam o terror no sentido de fantasia, de algo imaginário, subjetivo, né? Então não tem a ver com a violência real que nós vivemos na sociedade. Então a influência dos jogos, dependendo do gênero, obviamente, existem os gêneros, né, de violência, que são as lutas, os jogos de tiro, tá? Por que, no meu ponto de vista, eles não influenciam diretamente? Eu vou chegar lá, tá? Eu vou continuar aqui o meu raciocínio. Primeiramente, os jogos de videogame, eles criam, né, eles criam estruturas de simulação da realidade. É aquela mesma frase, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Se a gente for parar para pensar na lógica, a arte imita a vida, porque a experiência surge antes da contemplação, tá? Então a arte imita a vida. Jogo, ele é arte, claro, faz parte, né? Ele vem de um processo criativo, então ele imita, ele é um reflexo do que é uma sociedade hoje em dia e como sempre foi, tá? E ele gera, sim, desconforto proposital, porque é isso que faz o jogo render, né? O produto render e fazer sucesso. O entretenimento, ele se baseia nas nossas emoções.
e, queira ou não, as nossas emoções primitivas, dentre elas a violência. Sabendo então que a vida imita a arte, os jogos de videogame, os filmes, os livros, as novelas, os comerciais são reflexos do comportamento social e não o contrário. Então, se a gente for parar para analisar o que de verdade influencia a nossa vida, entre ser um ser humano violento, está em contextos muito mais profundos, como exemplo, políticas públicas deficitárias, famílias disfuncionais, famílias desestruturadas, predisposições psicológicas, o famoso caráter. E outra coisa, gente, o nosso cérebro, mesmo ele tendo ali o seu lado reptiliano, ele possui travas. Pelo menos, né, 99% da população, né? Ele possui travas. Essas travas limitam o nosso comportamento mais primitivo. E quando a gente tem o desenvolvimento do caráter, né, do bom caráter, da boa índole, essa se torna a principal trava para não desenvolver a violência no modo estrito, para não desenvolver a violência no modo bruto, como a gente vê nos videogames. Então, resumindo, no meu ponto de vista, jogo de videogame não influencia a violência. O ser humano é predisposto a ser violento por ele mesmo, podendo utilizar jogos como contexto, mas não que o jogo vai falar para ele ou vai instigá-lo a agir de modo violento, né? Eu não quero falar aqui termos que o YouTube pode me bloquear, né? Pode dar um strike, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? Eu não posso colocar o jogo de videogame, as empresas de games como as grandes vilãs do sistema para mostrar que o mundo está violento por causa disso. Não é isso, gente. Então a gente tem que tirar esse estigma, a gente tem que cortar essa crença que certas pessoas, incluindo um líder político, diz. Inclusive, esse mesmo líder disse que gamers matam mais do que bandidos. Eu fico me colocando nessa posição. A pessoa cria uma realidade e acredita nela com veemência. Mas eu acredito, e eu posso dizer isso pra vocês, que o líder, o mau líder, mata muito mais do que um jogo de videogame. Bom, para vocês que entenderam o recado, para vocês que entenderam a mensagem, é isso que eu quis dizer, né? É isso que eu quis trazer para vocês hoje, porque para os próximos vídeos eu vou trazer jogos, eu vou trazer, não assim, sempre, um joguinho ou outro ali pra gente se distrair, pra gente se divertir, para falar sobre aquele jogo, para refletir sobre aquele jogo, porque todo jogo também traz uma história, traz um contexto e traz um aprendizado. E é isso que eu quis passar para vocês hoje. Não esqueça aí, gente, de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, coloca comentário, escreva a sua opinião sobre os jogos de videogame aqui nos comentários. Vamos fazer essa comunidade crescer aqui em Vani Verstali, que é o vlog mais completo do Brasil, com notícias, com mensagens, com reflexões, com ideias e com experiências de vida. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.